Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema dos fundamentalismos religiosos e do imperialismo. É uma combinação que às vezes surpreende, mas temos fortes indicações, a partir de pesquisas feitas, de que há uma relação entre esses dois termos. E vamos discutir também implicações do fundamentalismo na vida de todos nós, na política. Para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar a Angélica Tostes. Angélica é teóloga, feminista, mestre em Ciências da Religião. Coordena a pesquisa Evangélicos, Política e Trabalho de Base do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. É coordenadora de cursos do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, o CESEP. Muito obrigado, Angélica, por estar aqui com a gente. Vai ser muito bom. Muito obrigada. Quero apresentar também para vocês a Delana Corazza. Delana é formada em Ciências Sociais, é mestre em Arquitetura e Urbanismo, doutoranda em Geografia, foi militante do movimento de moradia, atuou com regularização de favelas e educação popular. Atualmente coordena a pesquisa Evangélicos, Política e Trabalho de Base do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. E está na secretaria desse instituto. Muito obrigado também, Delana, por estar com a gente. Obrigada. Então, vocês duas fizeram pesquisas, vocês duas mergulharam nesse mundo, e nós estamos falando do fundamentalismo religioso, não é? Angélica, você pode explicar para a gente, para começar do começo, o que é fundamentalismo religioso? É bom fazer esse esquenta, sobre o que é o fundamentalismo religioso, embora não seja algo tão simples, mas a gente pode pensar em alguns eixos dessa definição do fundamentalismo religioso, retomando um pouquinho também até a sua história, brevemente. Mas o fundamentalismo religioso ele surge como um contexto autoidentitário. Então, era um momento ali no final do século XIX, início do século XX, onde se tinha muitas inovações a partir da ciência, a partir do pensamento iluminista, a partir do evolucionismo também, e também de um chamado método histórico crítico, que lia as escrituras sagradas cristãs a partir do seu contexto histórico, social, cultural, e isso fez com que alguns grupos religiosos cristãos evangélicos, que a gente denomina os protestantes, se unissem para colocar os fundamentos da fé cristã, porque ela estava sendo, na visão desse grupo, relativizada. Então, esse grupo organiza cerca de 12 exemplares do livro chamado The Fundamentals, 12 livros, e a partir disso tem ali algumas regrinhas do que é ou não é o cristianismo. E isso vai ter, a partir desse momento, tem os desdobramentos para o que a gente chama de uma visão que não tem interpretação. Então, a partir disso, estabelecer essa régua sobre o que não é e o que é o cristianismo, ou ser ou não ser cristão, se estabelece essa régua da qual se coloca aqui o fundamentalismo é o encerramento das interpretações. Então, isso a gente poderia começar a partir mais desse campo mais religioso, desse entendimento. O fundamentalismo se coloca como uma única visão, uma única interpretação, da qual se coloca como essa única verdade, escolhida, claro, por um seleto grupo, e aí a gente precisa questionar quais as intencionalidades, quais as ideologias que estavam presentes nesse grupo, que aí a gente vai se aprofundando um pouquinho mais. Você já deu a dica, vamos perguntar para a Delana, quais as intencionalidades, o que é que esse fundamentalismo pretende?
Acho que o fundamentalismo, né, com essa ideia de não abrir para a interpretação e de não olhar para a religião ou para a Bíblia mesmo como um livro histórico dentro de um contexto, né, foi a justificativa para muita coisa que aconteceu no nosso continente, né? A gente acaba juntando o fundamentalismo com o pentecostalismo, mas se a gente olha ali para a raiz do fundamentalismo, a gente vai chegar no protestantismo estadunidense, ali do começo do século passado, de como a religião foi utilizada para justificar diversas ações dos Estados Unidos de grupos religiosos. Então, acho que uma coisa importante para a gente começar também a pensar é o papel geopolítico do fundamentalismo religioso. Então, olhar para os Estados Unidos, as suas ações de conquista dos territórios, como que essa visão cristã foi utilizada pelos Estados Unidos para entrar no nosso continente, ocupar os nossos continentes a partir dessa leitura, a partir de uma visão de família, a partir de uma visão de sociedade, a partir de uma visão de religiosidade, né? Não dá para a gente entender nenhuma ação dos Estados Unidos no nosso continente sem fazer essa vinculação com um cristianismo fundamentalista, né? Acho que esse é um ponto de partida importante também. Angélica, vamos explorar um pouquinho mais. Eu ainda não sei direito o que defende o fundamentalismo religioso, né? Eu já entendi que o fundamentalismo é uma coisa que não abre discussão sobre as suas verdades. É isso, né? Quais são essas verdades? É interessante a gente olhar, né, a partir da teologia, e aí eu começo com que a teologia ela não é neutra, né? A teologia que se coloca como esse campo, né, teologia, esse campo do conhecimento de Deus, ela não é neutra e ela vai ter ali a sua intencionalidade dessas interpretações. E o fundamentalismo ali, naquele início, reivindicava algumas verdades, como a inerrância da Bíblia, ou mesmo a divindade de Jesus, porque era um elemento, né, dali do evangelho social e de outros questionamentos ali da época, que colocavam uma ênfase no Jesus histórico tão quanto importante quanto um Jesus divinizado. Então, eles iam estabelecendo algumas questões, né, também, como o nascimento virginal. Isso eram os elementos mais teológicos, né, que o fundamentalismo ali naquela época defendia. Só que hoje a gente pode dizer que o fundamentalismo na América Latina também tem esses pilares, mas outros pilares que vão se colocar como pautas que a gente pode dizer da questão da família. Então, hoje tem uma pesquisa que a Magali Cunha realizou junto com o FESUR, Koinonia, que coloca que a bandeira antigênero é o ponto mais forte do fundamentalismo latino-americano, e a gente pode dizer não só, né, porque a gente viu e vê essa onda conservadora ainda em diversos países, que coloca a bandeira antigênero, não só da questão dos direitos das mulheres, seja direitos sexuais, reprodutivos, mas também a outros formatos de família e os direitos LGBTQIAP+, como o que deve ser combatido. Então, o fundamentalismo ele vai ter ali alguns pontos e uns eixos que o que não sou eu é meu inimigo e o que é meu inimigo deve ser aniquilado. Então, não fica apenas só numa questão discursiva, né? Vai afetar políticas públicas, vai afetar a própria comunicação, o que a gente consome e o que essas igrejas vão propagar. E aí há um elemento do que é chamado de cultura gospel, onde o fundamentalismo vai entrar, né, nas portas, nas rádios, nas TVs de toda a população religiosa e vai realmente afetando não só no macro, mas no micro dessas relações, seja familiares ou da escola ou do trabalho. Então, a gente coloca, né, que o fundamentalismo ele não está nessas quatro paredes, como muitos grupos não religiosos pensam, nas quatro paredes das igrejas ou dos movimentos religiosos. Não, o fundamentalismo religioso é um projeto de poder que tem se estabelecido e se enraizado cada vez mais a partir de políticas públicas e a partir dessa propagação desses espaços de poder e tomada de decisão.
Eu queria também acrescentar que eu acho que é importante que o fundamentalismo, historicamente, ele sempre age como reação, né? Então, a trajetória do fundamentalismo é uma reação. E aí dialoga isso com o que a Angélica falou, dessa construção do inimigo. Então, eu penso e eu formulo um certo pensamento, né, uma certa teoria, e tudo aquilo que é contrário a mim, eu tenho que aniquilar. E aí ele vai se reconfirmando ou se reconfigurando como reação às questões que são colocadas por ele, né? Então, eu acho que para além também das pautas antigênero, é muito importante a gente colocar a pauta anticomunista, anti-esquerda nesse processo, né? E como que o fundamentalismo religioso usou as questões de gênero, sexualidade, intolerância religiosa para combater esse comunismo, essa esquerda, né, que é o inimigo, né, sempre colocado como inimigo. Muito bom. Angélica, eu já entendi um pouco mais o que é o fundamentalismo, mas eu fico impressionado porque muita gente diz assim, não adianta conversar com esse pessoal que eles não mudam de opinião. Né? Isso é verdade? Olha, na nossa pesquisa e na nossa cartilha, Resistir com Fé, que ela foi feita para os movimentos populares, aprender um pouco mais, porque a gente coloca que a classe trabalhadora tem se tornado cada vez mais evangélica, e se a gente não dialogar com os evangélicos, quer dizer que a gente não está dialogando com a classe trabalhadora. Né? Se a gente tem esse olhar para as periferias, e a gente assume essa postura de que é impossível dialogar, quer dizer que a gente não está fazendo o nosso trabalho enquanto campo popular no diálogo efetivo com as periferias, com os mais vulnerabilizados. Então... Não, mas espera um pouquinho só, porque você falou os evangélicos, eu estou querendo esquentar um pouco a conversa. Né? Evangélicos é muita gente, é muito diferente. Nós não estamos falando... Tem muitos evangélicos que têm outras posturas, não é? Quer dizer, vocês mesmos estão aqui discutindo uma coisa e criticando e fazem parte desse mundo, não é? Então, que tamanho tem esse fundamentalismo? E desculpe ter interrompido, mas a pergunta permanece, né? Você falou assim, podemos dialogar com o mundo evangélico, mas eu estou falando talvez dos neopentecostais, não sei, quer dizer, tem jeito? Eles podem abrir para negociar as posturas ou não? Então, vamos lá. E dentro dessa cartilha, a gente vai dividindo um pouquinho, porque como você coloca, Silvio, é um mundo, e é um mundo complexo. E, infelizmente, muitas pesquisas ou muitos diálogos que a gente vê na mídia, a gente reduz esse campo evangélico, que não é homogêneo, né? É totalmente heterogêneo. Então, a gente coloca que tem esses evangélicos progressistas, que são esses que a gente já dialoga, estamos aí na mesma trincheira, precisamos, né, enquanto campo popular não religioso e evangélicos ou religiosos progressistas, cada vez mais, né, aprofundar essa ponte. Então, esse já é um grupo que a gente já tem um diálogo estabelecido, digamos assim. Né? Tem que aprimorar mais, mas temos já pontes estabelecidas. Temos os evangélicos, que a gente coloca evangélicos em disputa, que são esses evangélicos que provavelmente vão ter valores conservadores, a partir ali daquele ethos religioso da qual ele está inserido, mas que é possível dialogar a partir dessa concretude da vida, dos problemas concretos. Então, a gente consegue estabelecer pontes de diálogo. E tem os que a gente coloca, que são os fundamentalistas, né? Que não necessariamente a gente já coloca como pentecostal, neopentecostal, porque tem muito muito protestante histórico também nesse chamado fundamentalistas, que muitas vezes a gente não olha. Só que basta a gente retomar o governo anterior e a gente vê que os cargos de poder dos ministérios, seja da educação, o ministério, né, da família, eram de pastores protestantes históricos, sem contar, né, a indicação de André Mendonça, né, enfim. Então, é bom a gente ter esse olhar também e não né, colocar fundamentalismo igual pentecostalismo e neopentecostalismo. Então, mas voltando, esse grupo que se coloca como fundamentalista, não há diálogo, porque para eles não tem possibilidade de pensar outras formas,
a partir, seja da religião, seja da economia, seja da política. Por isso que também a gente gosta de utilizar o termo fundamentalismos, porque o fundamentalismo ele não é só religioso, né? E isso é importante. Com esse grupo, a gente não tem diálogo, a gente tem, de fato, enfrentamentos, a gente tem disputas, seja de discurso, seja de poder, seja de território. A gente precisa criar cada vez mais estratégias para desarticular ou frear esses discursos para que não atinja ainda mais, né, os direitos que foram conquistados com muitas lutas e que cada vez mais com essa organização desse seleto grupo, a democracia vem sendo enfraquecida, né? Tanto porque o fundamentalismo religioso ele também está aliado, né, ao neoliberalismo, ele também está aliado a essa política de extrema-direita, né, esse fascismo que vem cada vez mais corroendo, né, essa democracia construída a muito sangue, muito suor e muita luta. Então, esse grupo não há diálogo, esse grupo tem que ter enfrentamento mesmo. Que tamanho tem esse grupo, hein? Vocês têm uma ideia? O grupo fundamentalista, a gente não tem ideia do tamanho, mas a gente tem ideia da força, né? Acho que isso é muito importante, porque quando a gente vai falar de fundamentalismo, ou quando a gente fala de direita e de evangélicos que a gente tem que combater, a gente pensa muito nesses pastores raivosos que estão nas grandes mídias, ou, né, ou nos próprios ministros bolsonaristas que ocuparam lugares fundamentais, né, como a Angélica falou, pastas fundamentais do governo Bolsonaro, como educação, justiça, direitos humanos. A questão é que o fundamentalismo também chega para a classe trabalhadora mais empobrecida, mesmo totalmente contraditória com a vida cotidiana, né? Então, esse é o grande desafio, né? A força do fundamentalismo talvez não esteja tanto no seu número, né? Se a gente pensar, não é a maioria, não deve ser a maioria dos evangélicos que são fundamentalistas, né? A gente pode falar numa maioria conservadora, tudo, mas fundamentalista a gente não tem esses dados. A questão é que eles atravessam a classe trabalhadora, né? Então, aquela senhorinha que trabalha na sua casa, que tem um filho homossexual, ela, por mais que ela veja ali que ela não quer que o filho morra, ela não acha que o filho é pecado, enfim, mas ela é atravessada ali por uma culpa que está colocada no cotidiano dela, porque os pastores evangélicos estão no cotidiano da classe trabalhadora, né? Então, se a gente pensar numericamente, hoje, né, o último dado do Datafolha foi que os evangélicos são 30% da população brasileira. Já é um número muito grande. Só que vamos pensar nesse número, né? Se a gente vai para as periferias das grandes cidades, ou mesmo dos campos, tudo, a gente vai perceber que esse número é muito maior, né? O percentual de evangélicos nas periferias seguramente que é mais 30%. Se as pessoas não moram na periferia, mas não vão para a igreja, elas estão ali imersas numa cultura já evangélica. Então, as paredes estão cheias de salmos, as pessoas se tratam como irmãos, né? Então, existe ali uma vida crente que tem se fortalecido nesses territórios. Um pastor, ainda que ele não seja ali um fundamentalista que vai defender os seus fundamentalismos, ele acaba reproduzindo, né? Porque é isso que tem hegemonizado de fato. E aí ele está no cotidiano daquela igrejinha, né? Então, numericamente é importante ali, os pastores, tudo, e o fundamentalismo vai chegar ali de alguma maneira, e o desafio é barrar, né? Nisso que a Angélica falou. Tem os fundamentalistas que estão ocupando os espaços de poder e tem o pastor que está reproduzindo aquilo, mas a gente entende que esse pastor nos territórios ainda está em disputa, porque a vida ali cotidiana dele está em contradição com esse fundamentalismo, né? Então, o que fazer, que é o desafio que a gente tem o chamado, que a gente fala que a batalha de ideias a gente tem feito também com a esquerda para falar, companheiros e companheiras, vamos olhar para esses territórios, vamos olhar para o tema da religião e fazer essa disputa. Colocando mais tempero nessa questão. Por favor. Eu acho que é importante a gente pensar que o fundamentalismo, como a Adelana colocou, é sempre uma reação.
E essa reação, quando a gente olha a história da América Latina e a história da própria teologia da libertação, uma teologia nascida em territórios, né, de Abya Yala, nascida aqui no nosso chão, a gente vê que houve, e ainda há, digamos assim, muito investimento para que esse tipo de pensamento teológico da libertação ou outras tantas teologias, como teologia feminista, teologia negra, teologia queer, LGBT, não chega, o acesso ainda ele é restrito. E porque houve e há um investimento para que, de fato, essas teologias fiquem às margens. Né? Então, ao mesmo período, né, ali, naquele momento, década de 70, que há ali o florescimento da teologia da libertação, há o período das ditaduras aqui, também há um investimento, né, de igrejas, das grandes igrejas, esses trabalhos evangelísticos, né, de grandes conversões nesses territórios, da qual eu vou cada vez mais colocando de lado essa teologia da libertação, que aí, para esse grupo, né, e tem documentos, como o documento de Santa Fé, que vai colocar, né, é a ideologia marxista fantasiada de religião e todo esse pensamento que vai sendo fomentado ali como algo a ser combatido, e a gente precisa investir em outra coisa, de alguma maneira. E a gente vê esse crescimento, né, dessa igreja, de uma igreja mais pentecostalizada, de uma igreja que vai ter a sua teologia, o seu referencial com base no norte, não mais, né, olhando aqui o nosso chão, mas as teologias ali do sul dos Estados Unidos, e são essas teologias que esses pastores, pastoras, seja das igrejinhas pequenas das periferias ou das igrejas, né, grandes pentecostais ou das protestantes reformadas, vão beber. E aí a gente vai ter, né, esse calvinismo, né, o calvinismo mais intelectualizado, mas que também fomenta a mesma questão ideológica do fundamentalismo, desse combate ao marxismo ou a qualquer pensamento crítico, né? Sabe o que eu estou pensando? Não, diga. Não, acho que também uma questão que eu acho que é importante para a gente também em relação a isso que a Angélica falou, né, é a questão da metodologia de trabalho das igrejas. Se a gente olhar para a teologia da libertação e toda a metodologia da teologia da libertação, a gente pode fazer um salto e olhar para as igrejas evangélicas hoje e pensar como, de alguma maneira, absorveu essas metodologias e traduziu. Por exemplo, né, existe um corte teológico ali que foi feito pela teologia da libertação, que é: você não precisa mais morrer para encontrar o reino dos céus. Você pode encontrar a felicidade na terra a partir da justiça social, de uma organização coletiva e construir essa justiça social como povo, como nação, como continente. E aí, a teologia da prosperidade, usando muitas vezes da mesma metodologia e do mesmo corte teológico, faz essa tradução a partir da felicidade individual. Eu não preciso mais morrer para conseguir a felicidade, mas a partir do meu esforço individual, da minha fé, a partir de uma cartilha, entre aspas, muito bem organizada do que é ser crente, eu vou conseguir essa felicidade. O que também é contraditório com a vida cotidiana do trabalhador nas igrejas, porque é uma vida comunitária, é uma vida de autoajuda, por isso que a gente fala que está em disputa, né? Então, porque na vida cotidiana, essa felicidade individual a partir do meu esforço não acontece, por conta das contradições do próprio capitalismo, né? Então, são disputas são rachaduras no discurso fundamentalismo que o campo progressista tem que se inserir. Muito bom. Né? Você sabe que eu estava pensando, as pesquisas sociais dão mais ou menos 30% para a direita, mais ou menos 25%, 30% para a esquerda no Brasil, e você tem esse campo do meio, que está em torno de 40%, alguma coisa assim. Né? Então, quando a gente fala da direita, a gente está vendo 30% da população brasileira. Mas a extrema-direita está alguma coisa como 15% nas estimativas dessas pesquisas. Vocês acham que coincide com o fundamentalismo religioso, esses 15%, ou tem algum elemento para comparar?
Quer falar? Pode falar, pode falar. Eu acho que a gente tem que, acho que pode coincidir, né, com a religião e essa extrema direita, elas estão, na verdade, com a mesma narrativa. No Congresso, né, se a gente pensar as bancadas da bala, a bancada bala, boi e Bíblia, né, são muito organizadas nas suas ações institucionais, então eu acho que a gente pode chegar próximo a esse número. Assim. Uhum. Bom, vamos fazer a passagem para a política. Vocês estão falando de valores, vocês estão falando, vamos dizer assim, de uma religião que olha para trás e tem saudade do que era, que não vai aceitar inovação, transformação, nada disso, né? Mas vocês dizem na pesquisa que há um vínculo entre a religião e os projetos políticos de dominação, não é? Angélica, como é isso, hein? Quando a gente pode até olhar um pouco mais atrás, né? A gente vê que quando que religião, né, ao meu ver, é uma linguagem, e a linguagem ela é também poder, né? E como essa gramática religiosa, ela vai tendo espaço que não começa de agora, né? A gente olha lá para trás e vê um cristianismo já aliado ao império, né, de Constantino, e como isso também já vai estabelecendo alguns trejeitos, né, de um cristianismo vinculado à política. A gente vê que hoje em dia também isso não é tão diferente, né? Se a gente olha as cruzadas lá atrás e vê todo esse enfrentamento, né, do que a gente tem aqui de alguns grupos escolhidos a serem combatidos, a gente vê que se assemelha muito a uma metodologia de um cristianismo que foi aliado ao Império lá atrás para um cristianismo aliado ao Império aqui hoje, né, no Brasil de 2023. E aí é muito importante a gente olhar como que essa religião, que tem ali as suas próprias contradições, que pode ser libertadora, mas pode ser opressora, ela, quando aliada a essa questão, né, da religiosidade, ela vai se tornando cada vez mais poderosa. E aí a gente pode questionar também a dimensão de um Estado laico aqui no Brasil, né? E também olhar que o fundamentalismo religioso não é só evangélico, ele é cristão, né? Então a gente até vincula aquela pergunta lá atrás, né, sobre essa direita, extrema direita, né? A fatia do fundamentalismo aliado a essa direita, extrema direita, não é só dos evangélicos, mas tem muitos grupos católicos ali que atuam não só de agora nesses últimos anos, mas já atuaram fortemente na política aqui do Brasil, né? Com essas mesmas pautas, talvez com uma outra linguagem, mas as pautas são as mesmas, né? Tem a pesquisadora Brenda Carranza que vai falar quase, né, utilizando e fazendo quase uma brincadeira como um ecumenismo neoconservador, porque eram grupos que não se dialogavam, né, o catolicismo e o evangelicalismo, que se dialogam agora, né, nessa conjuntura política de frear esse avanço dos direitos das mulheres, dos direitos LGBTs, das minorias, né, da questão da terra, porque é muito importante também, né? O racismo entra aí também? Entra, com certeza. A questão, né, dessas pautas que a gente pode colocar, né, algumas pautas identitárias, né, que aí é tido como, entre muitas aspas, né, o mimimi, que eles gostam de repetir fortemente como mantra, e se unem para frear esse avanço dos direitos. Então, é importante a gente olhar esse lado da religião cristã como um todo e não mais apenas também nos evangélicos quando a gente vai falar de política. Acho que no Brasil... Peraí. Você vai falar o que você quer falar agora, mas fala também sobre o lugar que tem a mulher nesse fundamentalismo. Tá. Eu vou, então, só falar um pouco desse recorte histórico ali, de alguma maneira, dessa relação com a política e com os evangélicos, que eu acho que é importante até para a gente chegar na questão das mulheres, né? A gente fala que desde a ditadura começa... Eu falei do corte teológico da teologia da libertação, né, dessa questão de ir ao mundo. Acho que é importante pensar que os evangélicos eles tinham tradicionalmente essa questão de não estar no mundo, né? Então, as coisas dos evangélicos são as questões espirituais que estão separadas no mundo.
Na ditadura, isso começa, já na ditadura no Brasil, isso já começa a mudar. Alguns jornais da Assembleia de Deus e da Igreja Batista, que é uma igreja histórica, começam a trazer algumas reflexões mais políticas em defesa da ditadura. Eu acho que de novo, importante a gente não generalizar como, então todo evangélico naquele período defendeu a ditadura, isso não é uma verdade, mas isso foi ocupado do ponto de vista político majoritariamente pelo campo conservador. Então, esses jornais que nunca falavam de política e do mundo passam a falar como defesa e, de novo, como reação às pautas progressistas que estavam em jogo naquele momento, vinculado muito fortemente à questão anticomunista, né? Então, e as pautas de gênero e sexualidade já estavam vinculadas a essa pauta anticomunista e também a intolerância religiosa, a questão da intolerância religiosa, que a gente pode fazer esse paralelo com a questão do racismo, né? Então, na ditadura, isso já começa com alguma resistência dos evangélicos a aparecer. Isso ganha força, como a Angélica falou, dessa questão do Estado laico. Os evangélicos, engraçado, eles acabaram lutando ali no processo de redemocratização pelo Estado laico, muito também com uma visão anticatólica, entendendo que o catolicismo hegemonizava ali os espaços institucionais e a sua briga por um Estado laico tinha a ver com que os católicos perdessem esses privilégios, e eles acabam se organizando para ocupar também esses espaços. E tem uma mudança, né, do evangélico não se mete em política para irmão vota em irmão, né? Então já vai ali no processo de redemocratização aparecendo ali essa inserção dos evangélicos no campo político, que se fortalece lá no governo Collor, né? Já tem movimentos organizados para a eleição e sempre vinculadas às pautas anti-esquerda, anticomunista, antigênero, anti os direitos civis, que estão ali também dialogando com o Reagan nos Estados Unidos da década de 80, assim, que a direita cristã também foi muito importante, e aí tem esse avanço aí no bolsonarismo, que a gente, como a Angélica também colocou, a gente entende como um projeto de poder contra a teologia da libertação, que está ali hegemonizando os territórios, né? Qual que é o papel das mulheres, né? Vamos fazer esse salto gigante para as mulheres. Eu acho que a gente pensar também, do ponto de vista até sociológico, o papel das mulheres nas periferias, né? Então, qual que é o papel protagonista dessas mulheres nas periferias? E, no caso dos evangélicos, elas têm um papel muito importante, que é o papel da conversão, né? Então, geralmente, são as mulheres as primeiras que vão para a igreja, e aí elas levam os maridos que estão com problema de emprego, que estão com problema de alcoolismo, elas têm um papel fundamental. Do ponto de vista numérico, o rosto evangélico hoje no Brasil é de uma mulher negra moradora da periferia. Então, os evangélicos têm raça, tem classe e tem gênero, né? É uma mulher negra da classe trabalhadora mais empobrecida, assim. Então, olhar para essa mulher, quando a gente vai também pensar no diálogo, né? Quando a gente coloca os evangélicos como fundamentalistas, tudo, e não pensar que, de fato, né, são os evangélicos em sua maioria, ainda que não tenham poder, acho que a Angélica pode falar um pouco da organização da igreja, né? As mulheres, elas são muito presentes dentro das igrejas, elas ocupam todos os espaços, mas os espaços de poder dentro da igreja ainda estão com os homens. Então, tem igreja que a mulher não pode ser pastora, né? Mas também ser pastora não garanta que é uma igreja progressista ou que não seja fundamentalista, né? Então, eu acho que qualquer diálogo que a gente vai fazer, tanto do ponto de vista da religião, quanto do ponto de vista do campo progressista com a classe trabalhadora, vai ter que passar pela questão de gênero. Primeiro, porque as mulheres os corpos das mulheres são as mais atacados em relação ao fundamentalismo religioso, e a gente tem que entender como dialogar com essa mulher a partir dessas pautas que a gente chama de pautas tabus, né? Gênero e sexualidade. Então, eu acho que é central nessa discussão. Angélica, deixa eu perguntar para você, depois você engata a segunda aí, tá bom? Que é o seguinte: a Igreja Universal criou o Partido Republicano.
E isso significa ter um projeto de poder. Para fazer o quê, hein? Vou vincular a pergunta das mulheres a essa. Eu acho que o que a Dana coloca dessa relação das mulheres da igreja é muito interessante também olhar a partir desse lugar da qual eu falo, que é um lugar mais teológico, que é esse papel, de fato, da mulher, não só dentro da instituição, mas da própria religiosidade. Então, que essa mulher ela já vai vir, como uma teóloga católica coloca, com uma cruz imposta. Né? E essa cruz imposta, ela está ali com as diversas opressões, né, de um cis-hétero patriarcado, que já nasce ali, né, tendo as diversas demandas, a dimensão que a gente também pode olhar da questão do cuidado. Então, por que as mulheres são as que levam para a igreja? Porque elas têm a função do cuidado. Então, se meu filho está nas drogas, se meu marido está bebendo muito, eu vou cuidar de alguma forma, e a igreja também serve como esse espaço de cuidado. E aí é muito importante a gente... Vou falar das mulheres, mas vou abrir um tema que para a gente também é muito caro nessa relação, que é o tema das famílias. Então, o que para essa mulher é importante? Né? Muitas vezes a única coisa que ela tem é uma família, que não é a família tradicional brasileira, né? Papai, mamãe, filhinhos, ali, heterossexuais, com trabalho garantido, a margarina ali na mesa. Não, é uma família totalmente disfuncional, segundo esses padrões que a própria religião impõe, mas que, de alguma maneira, ela está ouvindo que é esse Deus, é essa igreja, é esse pensamento que protege a sua família. E se eu vou falar que eu tenho uma relação de confiança, né? Essa mulher tem essa relação de confiança com esse pastor ou pastora, né, em alguns casos, e vai falar que é esse grupo, é a esquerda, é o feminismo, é a ideologia de gênero, que é o inimigo que quer destruir sua família. Ela vai falar, é verdade, então eu não posso, então eu tenho que, de fato, me distanciar disso. Então, é muito interessante que, para essa mulher dentro dessas igrejas, é um duplo vínculo, porque ao mesmo tempo que elas se empoderam de diversas maneiras, então estou sendo oprimida pelo meu patrão, pela minha patroa, mas na igreja eu sou a senhora de oração, eu sou a profetisa, eu sou a ministra do louvor, eu vou colocar minha melhor roupa, vou estar lá, vou estar orando pela minha família, mas de outras maneiras eu vou ser silenciada porque a mulher tem que ser submissa ao marido, e se ele me bater, eu vou provavelmente orar para que ele se converta e não necessariamente denunciar como eu deveria. Então, é realmente esse espaço contraditório para as mulheres, e é impossível falar de igreja, seja católica ou evangélica, sem as mulheres. Então, é esse olhar que a gente precisa ter também, desse ponto, como que a gente dialoga. Agora, pensando, né, nesse tema família, né, que é um tema muito caro ali para alguns grupos que pegaram esse tema da família e colocaram como seu, esses grupos de extrema-direita, os conservadores. Só que família tem que ser um tema que a esquerda também deve debater, porque quando uma igreja se organiza para formar um partido, ele vai falar que é para proteger a família, para estar nos organismos de poder e de decisão, para proteger a família e os valores da qual aquela família é estabelecida. Então, é isso que o discurso ele vai ser colocado, né? Essa tendência, né, do irmão vota em irmão, e de um pastor que vai indicar ali, e eu posso até falar pela minha própria experiência numa igreja da qual eu cresci a minha vida inteira, e fui sair há 10 anos atrás, da qual eu cresci tendo políticos do PSDB na minha igreja pelo menos uma vez por ano, seja o governador na época, o prefeito na época, porque tinha dois membros da igreja, que eram filho do pastor principal, que eram vereadores, depois se tornou deputado do partido. Então, assim, é impossível. A gente coloca que os evangélicos eles não são esse grupo homogêneo e que não devem ser colocados como esse grupo homogêneo que é facilmente manipulado. Só que os pastores dessas igrejas, o máximo que eles vão conseguir para manipular, eles vão. Então, a gente não pode colocar as igrejas evangélicas e os evangélicos também apenas como essa visão mais cor-de-rosa da coisa, porque é um cinza.
né? É um cinza entre, né, o próprio questionamento dessas políticas, desse modus operandi das igrejas em relação à política, mas também há muita manipulação, de fato, porque você está confiando a sua vida àquele pastor, àquela pastora, da qual você tem uma relação de confiança e de proximidade. Então, um pouquinho aí desse para esquentar. Não, está esquentando bem. Fala. Aí, acho que em relação também ao Universal, acho que é interessante a gente ver, óbvio que eles têm um projeto, como a gente falou, tem um projeto de poder, ocupar os espaços a partir de um tipo de família, de um tipo de relação social, de uma economia, inclusive, mas no decorrer dos anos, né, a Igreja Universal, principalmente, ela atuou de forma muito fisiológica, né? Então, ela pode apoiar um governo do PT, como pode apoiar um governo do Bolsonaro, como foi, assim, o que foi mais interessante ali, o que ela vê, que ela consegue, de alguma maneira, chegar e trazer as suas questões, ela vai atuar, né? Por isso que eu acho que, às vezes, do ponto de vista mais estratégico, a gente tem que se preocupar mais com os protestantes, com os presbiterianos, os calvinistas, do que os pentecostais. Eu acho que os presbiterianos, os calvinistas, como a gente falou, eles ocuparam pastas muito centrais, né, no governo Bolsonaro, e eles atuam de forma muito mais intelectualizada, organizada, que confunde, né, muitas vezes o que está acontecendo, enquanto os pentecostais, ou a própria bancada, ela tem agido de forma mais fisiológica, né? Ela vai, qual time está ganhando, eu vou me colocar. Óbvio que um governo conservador é mais palatável para essas igrejas, assim, mas o projeto eu acho que está mais bem desenhado no protestantismo histórico do que nos pentecostais. Angélica, como é que você põe o imperialismo no meio dessa conversa? Faz sentido? Ou se faz, né? Quando a gente olha aí, como eu já retomei um pouco, esse enfrentamento da teologia da libertação, né? Pensando desse viés teológico, mas se a gente expande para essa questão política, a gente vê que a maneira que... E aí a gente vai nomear quem é o império, né? Que é o norte global, que é os Estados Unidos, né? Majoritariamente, a gente tem outros países ali que a gente pode colocar como alguns possíveis impérios ali de poder, mas é os Estados Unidos. A gente vê como que se incide na política latino-americana, fomentando os golpes, né? Fomentando os diversos golpes em toda a América Latina, né? E investindo também nessas políticas neoliberais. A gente olha para o Chile e vê toda a trajetória, né? Desde do golpe, desde, né, do que aconteceu com Salvador Allende, o apoio das igrejas, né? A gente teve ali uma convenção de igrejas que apoiaram o golpe do Pinochet, e a gente vê, né, como que foi fomentando ali essas políticas neoliberais, mesmo pós-ditadura, são os Chicago Boys ali que vão restabelecer, entre muitas aspas, né, uma democratização do Chile que é totalmente neoliberal a interesses, né, dos Estados Unidos. E a gente olha para o nosso próprio país, a gente também enxerga, como até a Delana já comentou, a dimensão da ditadura aqui brasileira, e como que os Estados Unidos ele vai, de fato, né, a partir desse projeto de imperialismo, atingir esses territórios, da qual eles mesmos consideram, né, quintais, e vai utilizar as armas possíveis. Pode ser a violência, de fato, física, sim, mas pode ser outras formas, né, o que a gente pode, talvez, chamar, né, muitos já colocam, né, a questão das guerras híbridas, e como que esse enfraquecimento das políticas, né, externas de países vai colocando, enfraquecendo esse governo, talvez que esse império não concorde. Então é muito importante a gente olhar a trajetória da América Latina, dos golpes latino-americanos, como que sim, vincula a religião, porque normalmente vai estar vinculada, né? A gente tinha slogans, né? Mate um padre, seja patriota, e isso, e padre, né? Principalmente no período da teologia da libertação. Então a gente enxerga que esse vínculo entre imperialismo e fundamentalismo é quase visceral, porque surge a partir, né, dessa doutrina moral de eu vou de fato salvar, eu vou ali dominar, e aí
umas coisas meio mescladas, estou ali para converter e levar a palavra e libertar, ou estou para dominar esses territórios e conquistar politicamente, né? As coisas vão se misturando nessa linguagem, nessa gramática religiosa, só que é um projeto muito concreto de dominação e exploração desses territórios a partir de políticas do que a gente pode chamar, né, de guerra híbrida, para enfraquecer essas democracias e favorecer essas políticas neoliberais estadunidenses, né? Sabe que tem umas contradições assim que me deixam pensando. Eu não tenho muita segurança de como interpretar isso, né? Você pega, por exemplo, que vocês estão falando de que na periferia das cidades, os evangélicos são cada vez mais numerosos, e ocorre que lá são também onde se concentram mais os negros, né? E, no entanto, você tem a satanização das religiões afro, aquelas invasões, os ataques, as agressões, chega até a agressão física, né? Quer dizer, Delane, como é que combina uma coisa dessa? Se esse povo evangélico fundamentalista também é negro, como é que ele combate as religiões afro? É uma grande contradição, né? Eu acho que essa construção desse fundamentalismo, né, vinculado aí que a gente pode chamar também uma tradução do neopentecostalismo, tem uma teologia que é a teologia do domínio. Então, a teologia do domínio, ela pressupõe a conversão do outro para a salvação coletiva. Então, se eu converto o outro para o meu projeto, o meu país, a minha nação vai se salvar, e eu acho que isso dialoga com também as ações imperialistas, sempre foram a partir dessa narrativa, e, como eu disse, assim, desde sempre foi construído as outras religiões como inimigas, né? O protestantismo no Brasil, ele nasce muito fortemente anticatólico, mas na atual conjuntura eles se unem, né, por um projeto aí comum, fundamentalista, mas ele também nasce ante qualquer outra religião, né? Então, se a gente pensar, tem muitos relatos de que falam, ó, a sua vida tá ruim porque você era do candomblé, você era da Umbanda, né? Então, daí o que a gente tem chamado mais do que de intolerância religiosa é a questão do racismo religioso, né? Tem essa vinculação. Ao mesmo tempo, né, que algumas pesquisas elas afirmam que os negros evangélicos são os mais críticos das pautas fundamentalistas, né? Então, de fato, esse território é um território cheio de contradições, né? Ele é cheio de eu defendo isso, mas eu discordo daquilo, né? É ali no cotidiano mesmo que essas contradições elas se apresentam fortemente e que elas vão sendo, na verdade, a dialética dessas contradições elas vão acontecendo de quem está ali de alguma maneira organizando aquele território. Mas eu acho que uma explicação, né, dessa questão dos ataques e que no limite vai chegar ao que está acontecendo no Rio de Janeiro com a relação traficantes e evangélicos, nada mais é do que uma leitura fundamentalista da Bíblia, né? Tudo que não for eu tenho que aniquilar. Como que eu aniquilo? A partir de oração até armas, assim, né? Se a gente aí vai fazer uma leitura teológica mais da punição, né, desse Deus mais guerreiro aí, as armas, elas são utilizadas para destruir esse mal, né? Então, eu acho que desde a minha vizinha, eu não quero chegar perto da minha vizinha porque ela é da macumba, né? Eu tive uma experiência agora no WhatsApp dos meus filhos, da escola. Meus filhos estudam numa escola pública e um evangélico estava no grupo e porque o tema da festa era bruxas e monstros, ele estava muito revoltado, assim, né? Então, desde isso, né, de coisas sutis até o ponto do traficante se juntar com os evangélicos contra esse inimigo comum, né? A gente tem uma discussão que não existe, na verdade, esse narcopentecostalismo. Ele é só uma tradução do fundamentalismo religioso no seu limite. Muito bom. Gente, o papo está muito bom, mas está acabando, viu, o tempo, né? Quer dizer, a gente vai se animando. Eu queria aproveitar, pedir 1 minuto de cada uma de vocês, pode ser um pouquinho mais, né?
para olhar para o futuro, né? Vocês estão fazendo pesquisas, vocês estão fazendo diagnósticos, vocês são ativistas, militantes, né? O que vocês estão querendo e o que vocês poderiam peticionar esse novo governo, né, a partir de agora? Eu vou começar, a Angélica termina. Assim, a nossa pesquisa ela começou com uma pergunta que foi mudando e mudou em todo momento. Na verdade, o que a gente queria era olhar para. Nós somos um instituto que não é vinculado a nenhuma religião, né? Então a gente queria olhar para as igrejas evangélicas e trazer para os nossos movimentos essa metodologia. E a gente, quando a gente vai estudar as igrejas evangélicas e o fundamentalismo, e começa a pensar em projeto de poder, a gente começa a pensar que é impossível a gente fazer qualquer trabalho de base, qualquer trabalho com o povo na periferia, sem considerar a religião como uma linguagem muito importante do nosso povo, né? A Angélica tem um texto muito bonito que eu indico para vocês, que está na Carta Capital, falando que a Bíblia hoje é o livro da classe trabalhadora. Então, a nossa pesquisa, a gente faz um apelo para o campo progressista não religioso, para que ele olhe a religião e não fazer uma tradução do que foi o momento de teologia da libertação, mas entender que agora a gente está num trânsito religioso, que a nossa classe é religiosa, independente da religião, e hoje ela é evangélica, e a gente tem que aprender essas linguagens junto aos evangélicos progressistas, aos grupos que têm aptidão na linguagem bíblica e religiosa, e fazer essa disputa nos territórios, respeitando essa religiosidade e considerando essa religiosidade no trabalho de base. Então, o que a gente faz de apelo para o campo progressista, institucionais ou não, a religião é determinante no diálogo com a nossa classe. Sem considerar a religião, a gente não vai avançar no trabalho de base, e hoje a gente precisa fazer esse trabalho cotidiano de formação, de educação popular, que foi já tão bem sucedido na nossa história, mas agora com outra roupagem. Muito bom. Angélica. Assino embaixo que a Delana coloca e acrescento também essa dimensão que, né, nesse canal, nesse momento que a gente está falando, também pessoas que estão fazendo pesquisas, que estão trabalhando, não desconsiderar a religião quando for fazer uma análise de conjuntura, seja do Brasil, seja da América Latina, porque é impossível. Nosso povo latino-americano, ele tem fé. E essa fé, ela não é só simbólica, ela de fato vai atravessar esses corpos e vai mudar muita coisa. Então, essa mudança dessa paisagem religiosa no Brasil, ela vai ter consequências. A gente vai descobrir a longo prazo. Só que a nossa pesquisa, a nossa atuação dentro do Instituto Tricontinental, ela tem essa intencionalidade, de fato, para que os movimentos, para que o campo popular não religioso compreenda e não caia nas armadilhas, né, de fazer chacota aos movimentos evangelicais, às manifestações religiosas, seja de falar em língua, seja de rodar, seja de o que for, porque isso só fomenta o que essa extrema-direita e direita tem colocado. A esquerda não dialoga com os evangélicos, a esquerda não gosta da religião, a esquerda vai acabar com as igrejas. Então, tomem esse cuidado na hora de fazer críticas, façam críticas, mas não desqualifiquem a espiritualidade dos irmãos e da classe, dos companheiros de classe trabalhadora que somos. Tá ótimo. Foi excelente, eu gostei muito do nosso papo, eu acho que esclarece muito para os nossos telespectadores também. Eu quero agradecer muito a Angélica Tostes e a Delane Corazza por esse bom papo, né? E agradecer a você também que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigada, gente.